lares, abandonando cônjuges e entes queridos. Eles vivem miseravelmente por crerem na mais das absurdas farsas, no mais do absurdo engano que é a doutrina de vidas passadas. Eu abro um parênteses para explicar e para dizer que em Jesus Cristo nós recebemos perdão para todos os nossos pecados. O sangue de Jesus nos lava e purifica de todo o pecado. E o exemplo é aquele ladrão da cruz, que não teve problema de karma, de vidas passadas, coisíssima alguma. Jesus disse para ele: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Cadê o karma? Cadê a reencarnação? Não, subiu para o céu direto com Jesus, está morando no céu, está com o Senhor Jesus. Continuando o testemunho de Mary Grace: obra e sofrimento são a marca do Espiritismo. Líder ou simpatizante, não importa. Ninguém está livre de lentamente cair no caos. Cedo ou tarde, tragédias devastadoras assolarão a nossa vida. Pagamos um karma e logo aparece outro karma. Não há recompensa pelo trabalho, não há vitórias em nossas lutas. O drama da consciência, o sentimento de culpa e de não merecimento rouba até a fé em nós mesmos. A doutrina espírita tem sempre a mesma explicação para as tragédias, os tormentos, o sofrimento e a mediunidade. A terra é um lugar de provas e expiações. Continuei firme com o propósito do centro espírita que, após passar por uma crise, cresceu como nunca. Mas o meu karma não parava aí. Não havia passado um ano deste acidente, quando ainda sofri outro. A batida foi o suficiente para agravar os problemas que eu já tinha. Ela revela um grave acidente que ela sofreu e depois passou por outro acidente de automóvel. Continuando: não me foi possível dirigir o centro. Passei a responsabilidade dele à Federação Espírita Hispânica, que indicou uma médium substituta. Ela foi dirigente de um centro espírita. Meu estado físico piorou. Tive a sensação de estar paralítica. Novos testes acusaram uma possível fratura na vértebra. Não há palavras para poder explicar meu drama. Dores físicas, longe da minha família, com profundo abalo emocional. Só me restou um amigo, que me cedeu sua cama, e também uma amiga, a Regina, que vinha sempre me visitar. Pela primeira vez na minha vida, depois de anos, não pensava nos espíritos, nem os invocava. Meus pensamentos e o meu coração estavam voltados apenas para Jesus. Eu quero explicar que esse testemunho é um resumo, é uma condensação do que ela escreve no seu livro. Continuando: o Espiritismo ensina que os espíritos são os mensageiros de Jesus e que apenas através deles temos acesso à sua pessoa e à ajuda que precisamos. Agora a minha aflição e a minha dor eram tão grandes que eu passei por cima de toda a hierarquia espiritual e fui direto àquele que é o crucificado, o ressurreto, aquele que é o autor da vida, o alfa e o ômega, o príncipe da paz, a resplandecente estrela da manhã, o meu amado Senhor Jesus. Eu o invoquei de coração. No momento em que invoquei a Jesus, eu estava em crise, a sensação de loucura. Quando me dei conta desses sintomas, eu imaginava como seria o meu fim, como seria o fim da minha vida. Eu não poderia responder por mim e acabaria num sanatório. Nunca estive tão só. Neste momento, os espíritas são os primeiros a se afastar de você. Estão preocupados em cuidar dos seus próprios karmas. A própria doutrina se encarrega de mantê-los afastados. Mas Jesus passou a ser o meu companheiro. Eu abro um parênteses para dizer: Jesus diz, em Mateus 11:28, ele disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não quer pessoas assim sobrecarregadas de sofrimento. Jesus quer aliviar dores. E ela invocou o nome do Senhor Jesus e recebeu o seu alívio. Vamos continuar aqui no testemunho de Mary Grace. Pedi a Jesus que tirasse a minha vida. Eu era uma suicida em potencial. Perdi todo o meu amor pela vida. Aguardava ansiosamente pela morte.
Naquela noite em que pedia a Jesus a morte, ele começou ali o enterro daquela criatura solitária, triste e destituída da alegria de viver, para nascer uma nova criatura. Eu pedi a morte a Jesus, ele me deu a vida. Eu pedi a morte a Jesus, o autor da vida, ele me deu uma vida nova. A libertação final aconteceu comigo. Jesus moveu a terra e o céu para me libertar do espiritismo. Houve lutas entre anjos e demônios. Eu estava em pecado, envolto em trevas, enferma e cega espiritualmente. Jesus sempre soube onde eu estive, mas meu coração não estava pronto para recebê-lo. O leitor pode perguntar: mas você não disse que sempre amou Jesus? Sim, eu o amava pela sua história, pela forma que eu o conhecia. Meu coração estava sempre pronto a amá-lo, mas nunca para recebê-lo, assim como ele é, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Aquele que derramou seu sangue para redimir o homem do pecado e nos dá a salvação eterna. Então, ela relata no seu testemunho que foi conduzida a uma igreja e lá ela recebeu uma oração de um pastor. Ao orar por mim, ele, o pastor, pediu que eu repetisse a seguinte oração: Senhor Jesus, peço que entres no meu coração e seja meu Senhor e Salvador. Peço que perdoe meus pecados e me laves com seu sangue. Eu renuncio a todos os espíritos, renuncio ao kardecismo, renuncio a toda a minha fé nessa crença. Então o pastor continuou a oração e disse: em nome de Jesus, eu ponho fogo nestes espíritos das trevas, queima o espírito de morte, tranca a rua, põe fogo, amarra. Falou nome de espíritos que eu jamais ouvira falar. Depois daquela oração eu me senti muito bem. O pastor sempre me visitava e me ajudava. Pouco depois dessas boas experiências, sofri um grande ataque das trevas. Certa vez, quando voltava da igreja, eu estava preparando minha cama, quando ouvi panelas se mexendo na cozinha. O pastor havia me ensinado a repreender os espíritos usando o nome de Jesus. Eu disse: espíritos, eu os repreendo, saiam desta casa em nome do Senhor Jesus. Ouvi uma voz dizer: ah, você está assim? Espera que eu vou chamar o meu chefe. Não me intimidei, pois eu estava acostumada com aquele tipo de manifestação. Eles não tinham domínio sobre mim enquanto eu estivesse consciente, a não ser que eu o permitisse. Eu estava pensando nos acontecimentos quando, de repente, fui jogada pelos ares por um forte chute nos quadris. Eu me levantei e antes que eu tivesse tempo de entender o que estava acontecendo, fui atingida por socos e pancadas no estômago, nas pernas e na cabeça. Uma força maligna, sobrenatural, não me deixava pensar nem agir. Aquela força me atirava no chão e nos ares, sem me dar tempo de recompor entre um ataque e outro. A cachorra, escutando meus gritos, começou a latir, e uma voz, sonido metálico e audível, esbravejou: agora eu vou morder você toda. Então percebi que aquela força maligna se apossara da cachorra, que rodopiava, rosnando, desesperada e esbugalhando os olhos na minha direção. O quadro era de horror. De repente senti força dentro de mim e gritei com grande autoridade: saia dessa cachorra em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. A cachorra imediatamente ficou livre, saiu da sala chorando como se sentisse uma grande dor. Eu caí no chão em estado de choque. Nunca tinha passado por isto. Eu fui espancada literalmente por forças malignas e tenebrosas. 30 dias mais tarde, a cachorra foi operada para a retirada de um caroço